Ficou então, a gente viu o Salmo 121 na semana retrasada e ficou João capítulo 2 para agora, né? João capítulo 2 tem 25 versículos. Pensei se de repente a gente pudesse dividir em dois, né? Que são dois assuntos talvez complementares, mas a gente poder fazer com bastante calma, né? Versículo 1 diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eu li direto, né? Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiramente o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Esse é um trecho assim da Escritura, né? Que é muito conhecido. Obrigado, Rafinha. E muitas vezes utilizado em cerimônias de casamento, não é verdade? Quem já não foi num casamento que não ouviu algum irmão, né, aproveitar esse trecho bíblico para utilizar ali como uma instrução, né, naquele momento de celebração, né? O que me deixa assim, 2 pontos que me chamam a atenção, eu queria compartilhar e ouvir de vocês também assim o que chama a atenção. O primeiro é o propósito, né, desse acontecimento. Eu acho que ele está no último versículo, na última parte do versículo 11, quando diz assim, olha: revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então o milagre, mais do que o ato em si do milagre, porque sempre vai estar associado a uma questão impossível, a uma solução de uma tragédia, como era esse caso, ou de uma cura, mais do que a solução do impossível, o propósito do milagre em si não é nem solucionar o impossível. O propósito do milagre é revelar a glória de Deus. Isso é um ponto importante, né? Porque a gente sempre associa que, né, quando Deus está fazendo um milagre, por exemplo, curou uma AIDS, a gente sabe que o Senhor cura, né? A gente sempre atribui o propósito do milagre à cura da AIDS, né? E é claro que o Senhor fez aquele milagre, mas se a gente for refletir um pouco sobre o propósito maior do milagre, é revelar a glória de Deus. Porque Deus curou aquela pessoa que podia ter aquela enfermidade, ou poderia ser qualquer outra doença, como ele fez com Lázaro, ressuscitando ele depois de 3 dias já morto. Mas depois de um tempo, Lázaro morreu novamente. Depois de um tempo, uma pessoa curada
vai adquirir provavelmente alguma outra enfermidade e vai vir a falecer. Vocês concordam? Então, assim, como o propósito maior do milagre, digo que não é que não tem o propósito do socorro, mas como o propósito maior do milagre, né, entende-se na parte B do versículo 11 que a essência seria revelar a glória de Deus, Deus revelar a sua glória, mostrar que o nome dele está acima de todo nome, né? Então, uma enfermidade é um nome, né? Se você fala assim, o que é um câncer? É um nome. Uma AIDS é um nome, uma lepra é um nome, né? Uma doença degenerativa é um nome, né? Não importa qual nome, a Escritura diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, né? Então, quando o Senhor permite que a gente veja isso, é uma coisa maravilhosa, né? Porque nós conhecemos no nosso intelecto que o nome de Jesus está acima de todo nome, mas em alguns momentos nós tocamos nisso, nós vemos, nós experimentamos isso, né? E ali o Senhor revela a sua glória. Uma das formas, o Senhor tem muitas maneiras de revelar a sua glória, né? Mas como a gente está aqui lendo esse trecho da Escritura, essa foi uma forma do Senhor revelar a sua glória. Agora, olha que coisa interessante. Além de revelar a glória, tem o propósito de fazer os discípulos crerem nele. Veja bem, não são todos. Porque quantos souberam daquele milagre? Só os serviçais. Só os serviçais, os discípulos e Jesus e a sua família. Vou colocar assim porque a sua mãe estava ali, né? Mas o resto, sabia? Não. O texto diz assim, porque quando ele provou e disse aquilo, porque o texto fala, porque ele mesmo não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, que era da transformação da água em vinho, né? Então até quando a gente até entende, né, quando muitos irmãos utilizam, olha, é necessário que você convide o Senhor para o seu casamento e tudo, mas na verdade os donos da festa não tinham ciência disso. Primeiro eles não convidaram sabendo disso, porque o Senhor, segundo o registro aqui, deixa entender que foi um primeiro sinal miraculoso, registrado pelo menos publicamente. Então eles nem tinham coisa, não, vou convidar Jesus para o meu casamento porque Jesus... Não. A gente percebe o que nessa questão também, por outro lado? A graça. Quando Deus usa seus servos para intervir em alguns processos dos quais as pessoas não vão nem ter conhecimento. Estava falando um pouco do amor, né, Jorge? Isso é graça. Porque Deus livrou esse casal, por exemplo, de uma vergonha pública. As aldeias eram pequenas em Israel. Os locais eram pequenas comunidades, não eram grandes cidades como a gente conhece hoje, né? Se duas pessoas hoje ficam sem graças porque metade das pessoas saem da festa falando mal de uma festa, ou disso, daquilo, imagina o que é uma comunidade onde esse casal mora, quanto tempo isso seria comentado de que eles não tiveram vinho suficiente para poder fornecer a todos os convidados. Então, um rebaixamento, uma vergonha, uma humilhação. Jesus livrou eles de tudo isso sem que eles nem soubessem. Olha que coisa interessante. Isso é um ponto interessante também da característica de como Jesus lida com o milagre. Porque ele, Jorge, não é exibicionista. Ele, nesse ponto que você começou a falar, né, que ele é diferente da gente, a gente poderia aproveitar esse ponto, porque se o Senhor faz um milagre, a gente rapidamente quer fazer o quê? Olha, Deus operou um milagre aqui, vamos fazer um culto terça-feira, todo dia, o culto do milagre e tal. A gente se prende no milagre, quer falar, e que se a gente puder fazer o maior marketing do mundo e maior propaganda em cima daquilo, né, é a característica da cristandade, né? Você vê que Jesus não teve nenhuma preocupação em mostrar que tem poder. Às vezes a gente quer que ele mostre que tem poder para os outros, mas ele mesmo não tem necessidade nenhuma, porque é Deus, não tem necessidade nenhuma de mostrar ou provar o seu poder, né,
por si próprio com a motivação equivocada. O diabo tentou fazer isso com ele, né? Porque aqui ele estava numa condição confortável, mas quando ele estava no deserto depois de 40 dias, o que o diabo falou para ele? O próprio diabo, o próprio querubim ungido caído, falou o quê? Transforma esta pedra em pão e sacia a tua fome. Você tem poder para isso. Você tem condição de sair desse caminho, de determinar o teu próprio passo. E Jesus respondeu para ele: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o Espírito Santo me trouxe para esse deserto, vou atravessar esse deserto exatamente da forma que agrada ao meu Pai, né? Então, às vezes, a gente corre o risco, a tentação de querer usar até o que Deus nos deu para nos livrar das situações que Ele mesmo nos colocou. Olha que coisa interessante. Às vezes, alguns tons das nossas orações, né, ou da forma que a gente clama, ora, ou utiliza aquele dom que o Senhor compartilhou com a gente, às vezes a gente utiliza isso para sair de uma situação que Ele mesmo nos conduziu a atravessar em amadurecimento. Aquilo que o Senhor não fez como primeira etapa ali no deserto, muitas vezes ao longo dos nossos dias nós fazemos isso repetidamente, sem perceber até, né? Dizendo, não, então Deus falou, é a palavra de Deus, a gente nem diz também está escrito, a gente já concorda logo com o que o diabo fala e transforma a pedra em pão para resolver o nosso problema. Não é muito assim? Ou de certa forma não é ensinado muito assim? O que a gente está percebendo aqui é que existe um propósito do milagre. O propósito não é aparecer, o propósito não é falar, olha, viu o que aconteceu? Vocês iam estar numa situação e eu vim e... Não. Ele operou através daqueles que estavam disponíveis, revelou a sua glória e os discípulos creram nele. Olha que coisa interessante. Você vê que o milagre para o povo em si, ele tem mais a característica do socorro, porque o Senhor é o bom pastor, né? Ele socorreu muitas vezes, ele se condoeu da multidão faminta, tarde da noite, né? Das pessoas que se achegavam a ele com um maior número de enfermidades diversas durante anos. O Senhor se enchia de compaixão, de amor, né? E o Senhor operava grandes milagres, grandes feitos, o povo ficava impressionado. Mas muitas vezes a gente repara que o povo, quando eu digo povo, multidão, tá? Não cria. O milagre não levava aquela multidão a crer. Crer no sentido de se aproximar dele e andar nos seus passos. Jesus, até certa feita, quando atravessou o lago, disse assim: vocês me seguem por causa do pão que eu multipliquei. Vocês me seguem por causa que eu atendi a necessidade de vocês, né? Porque eu dei pão para vocês. Mas vocês deveriam me seguir porque eu sou o pão vivo que desci do céu. Então, olha como é importante nos dias atuais a gente entender o propósito. Até quando o Senhor opera o milagre, às vezes o Senhor, ele, como ele fez em algumas cidades também, não é que ele fica impedido por falta de poder, mas muitas vezes ele não opera algumas situações por dois motivos. Um, pela incredulidade, como ele falou, e um, porque na verdade aquilo vai se desdobrar em questões de tropeço naquela própria localidade. Então, às vezes o Senhor tem que, por mais que ele queira se derramar naquela questão, mas o modo como a gente vai receber aquilo, como vai se portar diante daquela situação, diante daquele agir do Senhor, é um próprio tropeço para a nossa vida. Então, muitas vezes o Senhor não age. Olha que coisa interessante, né? Até porque a gente teria alguns exemplos para dar de situações que o Senhor operou grandes sinais, né, em libertação, em cura, né, como ele mesmo fez, instruiu que nós fizéssemos também, né, e o coração daquelas pessoas não estava totalmente preparado para andar naquele caminho e aquilo serviu de pedra de tropeço,
A gente conhece algumas pessoas, por exemplo, no século XIX foram tremendamente usadas e em certo momento da sua caminhada incutiram na sua cabeça que eram como João Batista, ou incutiram na sua cabeça, né, que aquele serviço que ela prestava ao Senhor, né, aquele ministério aquele serviço mesmo que ela prestava, estava acima do corpo de Cristo, ou acima dos demais irmãos, e aquilo tudo se tornou no final um tropeço para aquele irmão, né? Então assim, como é importante a gente entender que cada coisa tem o seu lugar. No corpo, cabeça é Cristo, né? Toda a vida, todo comando, toda a ordem, todo ajuste, toda a harmonia, né, vem dele. Vem dele. Nós somos apenas o corpo, cada um é apenas um membro, participante desse corpo. Paulo disse que nós fomos batizados no corpo de Cristo, né? Então essa harmonia, ela ocorre, né, ela é bem ajustada, né, quando há no coração dos membros uma real consciência de humildade da sua posição, né, praticando na sua relação fraternal que Jesus nos ensinou, vendo o outro maior do que a gente, né? Por isso essas questões são importantes. Às vezes acha essas questões tão pequenas, né? A gente acha essas coisas tão bobas, não mais importante. Vamos ler as coisas mais complicadas da Bíblia para tentar entender outras coisas. Mas se a gente parar para pensar nessa questão, por exemplo, desse casamento inicial aqui, que Jesus teve misericórdia, poupou eles, digamos assim, dessa tristeza ou dessa humilhação, como a gente falou, né? E eles puderam sair daquela festa ali, ter sua lua de mel e, né? Se talvez nunca, a gente não sabe, mas se talvez nunca saber o que aconteceu, ou provavelmente depois, como foi relatado, até saber, foi no meu casamento que Jesus fez aquilo, né? Quantas coisas às vezes a gente para e pensa assim, Jesus fez isso, mas na hora que ele estava fazendo a gente não deu conta. Na hora que ele nos livrou de tal situação e interviu, a gente nem dá conta naquele momento exato. É depois que a gente para refletir e fala assim, foi Jesus que me tirou daquele caminho. Foi ele que interviu, estava numa situação onde eu ia, né, sofrer um grande embate da treva e o Senhor foi lá e o Senhor me poupou, o Senhor me livrou, o Senhor me guardou, né? Então, da mesma forma, paz, da mesma forma que o Senhor preservou aqui o início dessa união, né? A gente percebe assim como todas essas questões de relacionamento são importantes, né, para o Senhor. Seja esse caso que a gente está falando de marido e mulher, seja no caso do relacionamento de pai e filho, filho e pai, ou no relacionamento entre irmãos. Se a gente parar para pensar, os maiores problemas da cristandade estão nesses três aspectos que nós colocamos. No relacionamento de filhos e pais, de pais e filhos, no relacionamento de marido e mulher e no relacionamento entre os irmãos. A dificuldade que todos nós, como povo de Deus, temos de ser controlados pelo Espírito de Deus nessas áreas, né? Às vezes podemos ser um bom filho na questão de honrar os nossos pais, né? Mas às vezes temos dificuldade de nos relacionar com irmãos que são diferentes da gente ou pensam diferente da gente, né? Ou às vezes temos uma facilidade de se relacionar com os irmãos, mas temos tremenda dificuldade de ser paciente com as nossas esposas ou com os nossos maridos, né? Eu costumava brincar com um irmão que uma vez eu falei isso para ele e ele tinha acontecido isso aquela semana com ele e ele toda vez que encontrava brincava para mim, né? Eu falei, às vezes você não briga muito, né? Mas naquela hora que você terminou, 11 horas de trabalho, tal, pegou seu filho, brincou, fez tudo e tal, tomou um banho, tudo que você deitou na cama, aquele que você deitou para não levantar, de repente essa mulher fala assim para você, pode pegar um copo d'água para mim? Aí você tem esse exemplo assim, brincando, o irmão me deu um berro lá atrás, assim, meu Deus, a minha dificuldade. Aquela semana tinha acontecido com isso, ele falou pelos cotovelos com a mulher, por que você não me falou antes? Puxa, você espera eu deitar para pedir e tal, não sei o que, ele abriu o coração dele e falou que ele estava assim, ficou irritadíssimo com um copo d'água.
É claro que a gente sabe que não é o copo d'água, cada um de nós tem uma situação peculiar nessa questão relacional com os nossos pais, com os nossos filhos, né? Às vezes um filho teimoso e tudo, ou na questão conjugal, ou entre os irmãos. E assim, e isso eu creio que é uma grande expressão do testemunho do Senhor, né? Assim como uma questão do milagre que o Senhor colocou aqui, né? O Senhor se expressar através desses aspectos também é uma forma dele revelar a sua glória. A gente vai viver um momento tão difícil, gente, tão difícil, que só a pessoa estar casada, caminhando conjuntamente com o seu cônjuge, assim, na singeleza, na alegria simples, vai ser um grande testemunho nos últimos dias. Só uma família com os seus filhos alegres, ali brincando, obedientes, sujeitos, vai ser uma grande expressão do controle do Espírito de Deus naquela família, né? Um conjunto de irmãos que falam a verdade, que às vezes atritam daqui e dali, mas que pedem perdão. Irmão, eu também me esquentei demais nessa discussão, não é bem assim, quero ouvir o seu lado, né? De poder não ser falso, não ser hipócrita, ser verdadeiro, falar, discutir sobre aquilo, mas ao mesmo tempo se respeitar e amar, vai ser uma grande expressão do testemunho do Senhor. A gente percebe que cada vez mais esses três aspectos se tornam mais raros, né? A ponto, se não me falha a memória, o profeta Malaquias, né, disse que antes, né, que viesse o dia do Senhor, né, o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por que essa preocupação? Com tanta coisa para o Senhor fazer, com tanta coisa para o Senhor derrubar, com tanta coisa para o Senhor construir, por que o Senhor mais uma vez está preocupado com a questão do relacionamento? Né? Porque mais uma vez o Senhor, além de estar preocupado com essa questão que a gente leu agora, está preocupado com uma relação entre pai e filho. Uma coisa que passa despercebida. Às vezes é que a gente quer estudar, quer conhecer, quer isso, e jamais a gente pergunta: Senhor, como o Senhor me vê no meu relacionamento de filho com meu pai? É uma pergunta que dificilmente alguém faz. Concorda? Senhor, como o Senhor vê se eu tirasse uma radiografia igual o Senhor tira do meu braço para ver se tem alguma coisa quebrada? Se o Senhor pudesse radiografar o meu relacionamento do Rafael com o Amauri, que é o meu pai, como seria? Como o Senhor vê esse relacionamento? Não o que eu acho, não o que eu penso que está certo ou errado, mas como Deus vê esse relacionamento. Será que meu coração está convertido ao do meu pai e o do meu pai está convertido a mim, por exemplo? São aspectos que às vezes passam, mas que o Senhor está atento a eles, né? Nas questões, é muito comum hoje em dia o quê? Quando alguém entra em atrito, não concorda com alguma coisa, a pessoa sai de uma congregação e faz o quê? Vai para outra. Ela não, assim, dificilmente você vê o irmão ter calma, orar, esperar, né? Se ele for congregar, né, que a igreja é uma só, né? Ele não tem essa ideia, vou sair daqui, vou para ali, mas é um corpo só. Então, se o Senhor vai tratar ele, qualquer grupo de irmãos que ele entrar, que obviamente busquem o Senhor, tenham o Senhor como primazia, né, como centro, e o ministério da palavra, o Senhor vai tratar aquele filho, não vai ter jeito, né? Então, assim, eu acho que esses aspectos são interessantes da gente refletir, e o Senhor trata eles muito lá em Gênesis. Pelo menos Gênesis, boa parte de Gênesis está falando do relacionamento entre os patriarcas, entre as suas famílias, né, e como cada um lida, né, o ofensor, o ofendido, o que humilha, o humilhado, às vezes isso troca, né, o que perde a paciência e depois é o outro que perde a paciência, né? Então, assim, eu fiquei meditando, né, que às vezes o Senhor, quando opera um milagre, eu já particularmente assim pude presenciar, né, ver assim algumas situações assim, eu fiquei pensando assim, caramba, ali o Senhor revelou a sua glória, né, sejam
uma cura, um aumento de uma perna, né? Uma audição que foi devolvida, uma vista. Ali você via Deus revelando a sua glória e passando só, né? Ou na oração pública conjunta dos irmãos, ou Deus utilizando algum serviçal, como aqui está nesse texto aqui, né? Mas quando a gente fala nessa questão relacional, isso não é uma questão tão simples assim, né? Não é um poder que só passa pela gente, aí você se relaciona bem com seu pai, ou seu pai se relaciona bem com você, né? Parece o quê? Uma obra em conjunta, né? Ou seja, tem um lado que o Senhor está trabalhando, mas também tem o quê? Tem o nosso lado, não é assim? E quando a gente está andando e caminhando junto com o Senhor, a gente percebe a dificuldade que o Senhor tem de agir na nossa vida, não é assim? Não é tão rápido assim como como Paulo, que aquele irmão caiu e morreu, e ele falou assim: ressuscita em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele irmão ressuscitou, voltou a continuar o culto, Deus revelou a sua glória, muitos discípulos que estavam ali também creram, né? E o Senhor segue cumprindo o seu propósito, né? Mas tão importante quanto esse propósito, o que eu queria que a gente refletisse também, é o propósito do Senhor nas questões do nosso relacionamento. Seja, como a gente falou, nosso, com nosso pai, pai para filho, marido e mulher, irmãos, e a gente com o nosso chefe. Olha que coisa interessante. Quantas vezes a gente já escutou um testemunho, né? Quantas vezes não, são raras, mas nós já escutamos o testemunho de uma pessoa, de um chefe que foi tocado pelo Senhor pela maneira que o seu funcionário agia. Não foi o caso como a vida de José tocou naquele comandante de Faraó? Esqueci o nome agora. Potifar. Não tocou? Potifar não ficou tocado? Ele observava o caminhar de José e ele... Tanto que ele foi dispensando mais responsabilidade. Então o modo como José andava diante de Deus tocou o coração de Potifar, que era um homem incrédulo, egípcio. José também tinha dons de interpretar sonhos. Mas olha que coisa interessante quando o dom espiritual caminha juntamente com o caráter. Quando o caminhar com Deus está junto com a manifestação do dom. Olha que coisa interessante. Né? Paulo fala assim: não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. Mas também Paulo, em diversas cartas, fala sobre as questões comportamentais, de não permanecer no leite, naquele caminhar inicial, né? Então não adianta, como os irmãos em Corinto, caminhar muito na questão de ter todos os dons completos, mas quase que vivendo numa situação de canibalismo, devorando uns aos outros, né? Como Paulo fala até na questão da ceia, né? E também você caminhar na questão da maturidade, mas sendo ignorante em relação aos dons espirituais. Então a gente percebe, por exemplo, esse exemplo da vida de José, que essas coisas caminhavam juntas, né? E é claro que elas caminham juntas e há todo um tratar do Senhor, há todo um tratamento do Senhor na vida de cada um de nós. Há todo um preparo do Senhor na nossa vida, né? Mas o modo como Eleazar se relacionava com Abraão, ele era o mordomo de Abraão. Mas quando a gente lê, chama atenção. E deve ter chamado a atenção de muitas outras pessoas que cruzaram a vida de Abraão, pastores de Ló, por exemplo. Só a questão do comportamento entre um trabalhador e o seu chefe. Ou um modo como Sara lidava com Abraão, né, que relata lá em Hebreus, ou Abraão lidava com Sara. Aí já na questão conjugal, também é uma forma que Deus usa para tocar corações também. Olha que coisa interessante, que testemunho. E dos filhos também, né? Então,
eu creio que uma das coisas que está realmente a cada dia mais falindo no mundo, falindo assim totalmente, acho que não foi por acaso, hoje eu ouvi exatamente uma pessoa falando isso. Eu estava comprando um suco de uva para beber e de repente 3 pessoas começaram a conversar assim, foi muito rápido, não tinha como não ouvir, porque eu estava pagando e a pessoa falando alto pra caramba. E ela falava exatamente isso: pois sábado eu fui um casamento, que perda de tempo. Para que 2 pessoas casam? Não faz sentido. Flagra. Aí a outra pessoa, é mesmo e tal, não sei o quê. E aí 3 pessoas assim, que eram relativamente de uma idade entre 20 a 30 anos, estavam completamente descrentes em relação a formar uma família, a encontrar um cônjuge e viver em fidelidade. Então, cada vez mais essas questões relacionais, no mundo, elas estão entrando o quê? Em declínio total. Né? O triste é quando elas não estão em declínio no mundo. O triste é quando elas começam a entrar em declínio ou a perder o valor que elas possuem dentro do povo de Deus. Né? Quando os filhos passam a não respeitar os pais, ou os pais passam... botei uma televisão no quarto de cada um, tá bom. Tem ninguém enchendo o saco. Cada um tá vendo o seu filme aí, tá beleza. É assim? Isso é uma questão também que parece simples, mas na verdade também revela algo que vai ser colhido depois. Nessa casa, certamente algo vai ser colhido. Né? Porque tudo vai requerer esforço, não tem jeito. Né? Se possível, estar em paz com todos, porque vão ocorrer atrito entre os irmãos, não haja dúvida. Vai ocorrer atrito. As pessoas vão se atritar, é natural que as pessoas se atritem. Agora, como a gente vai lidar com os atritos? É assim? Para que a gente possa cultivar relacionamento com os filhos, há o quê? Um esforço. Ou os filhos buscarem relacionamento com o pai, há um esforço, há uma dedicação, há um tempo que se deve aplicar. Né? Não é uma coisa mágica, como a gente estava falando, ou comparando como uma situação miraculosa, onde o Senhor vem e opera um milagre e acabou. Né? São questões do nosso dia a dia. Né? Uma coisa que eu achei aqui interessante no versículo 5, que serve tanto para a manifestação da glória de Deus num milagre ou na questão relacional, é quando ela diz assim, falou para os serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Isso é um ponto também impressionante, né? Olha a coisa interessante. A revelação da glória de Deus só vem quando nós fazemos tudo conforme Ele manda. Quando a gente tenta fazer do nosso jeito, a glória de Deus não é revelada. Pode alguma coisa acontecer e tal, uma situação meio reparada, mas a glória de Deus não. Né? Às vezes, em muitos lugares, a gente acaba... por causa do ânimo ou da questão da alma, que fica muito alegre e tal, a gente às vezes pode confundir a manifestação da glória de Deus com a alegria da alma do homem. São 2 coisas completamente diferentes. A alma do homem pode ficar alegre, né? O homem pode se regozijar. Outra coisa é quando Deus manifesta a sua glória. Quando Deus manifestou a sua glória no tempo de Salomão, o que aconteceu com as pessoas? Elas mal conseguiram pular, não. Na verdade, elas colocaram a boca no pó, porque não se conseguia fazer absolutamente nada. Quando Jesus também, no Monte da Transfiguração, revelou a sua glória, quando ele estava ali em comunhão com o Pai, eles caíram quase que como mortos ali, Pedro, Tiago e João. Né? Então, a revelação da glória de Deus, né? Uma coisa é o cântico, o louvor, a alegria da celebração, né? De louvar a Deus, de agradecer a Ele. Outra coisa é quando Deus manifesta a glória dEle. Né? Quando Ele manifestou a glória, Daniel, aconteceu o que com ele? Caiu no chão e não tinha forças para levantar, não foi assim? Ele teve que ser tocado, levanta. Né? Isaías,
disse, vou morrendo. É a impressão que ele teve também. Não é assim? Então, assim, a gente repara que todas as pessoas que tiveram uma experiência com a glória de Deus, na verdade, elas se sentiram como? Fraca. Naquela experiência, elas se sentiram fraca. Elas se sentiram inaptas. Não foi assim que Moisés também teve a sua experiência com o Senhor ali na sarça ardente, no monte? Como é que ele se sentiu? Ele saiu pulando de alegria? Falando, Deus, encontrei Deus, vou fazer uma obra. Ele ficou assim, ou ele ficou com muito temor, né, e se sentiu inapropriado para aquilo, como ele quase que não... Né? Então, assim, isso é uma coisa que precisa estar bem clara no nosso coração para a gente não misturar uma obra de homem com uma obra de Deus. Né? Não confundir a alegria de um local ou de um conjunto de irmãos com Deus manifestando a sua glória. Né? Todas as vezes que Jesus apareceu glorificado, as pessoas ficaram... Não foi? Quando ele se revelou, Tomé ficou como? E o resto? Ou quando ele apareceu na beira da praia? Irmãos, porque a glória do Filho de Deus é algo muito... Não vamos falar assim pesado, mas é algo muito impactante para nós que vivemos nesse tabernáculo. Quando ele fez um milagre aqui, ele revelou a sua glória, olha só, através de um ato, ele quis deixar entender a sua glória, o seu poder. Mas a própria glória é ele. Só que ele não tem condição de se revelar ali. Lá na transfiguração, que ele chamou só 3, só o rosto brilhando, os 3 já caíram, que tinham intimidade com ele e que tinham recebido estrutura da palavra. Você imagina se o Senhor tira e mostra quem ele é realmente. Dá para entender por que o Senhor falou que aquele que abrisse a arca do testemunho e olhasse dentro morria na hora? Porque não tem como o homem ver a glória de Deus e permanecer vivo. 70 homens morreram aquele dia, quando eles abriram a arca e olharam para dentro da arca, quando ela estava voltando do território dos filisteus. E aí, o que eles falaram? Meu Deus, como é que a gente vai poder então lidar com essa situação? O próprio Davi, conhecedor, um homem segundo o coração de Deus, quando Uzá morreu, fulminado pelo Senhor, porque tocou na arca do Senhor, Davi foi triste aquele dia, fazendo aquela pergunta: como é que nós traremos a arca do Senhor a Jerusalém? Como é que nós, homens, vaso de barro, sem estrutura, sem condição nenhuma, um ser que é como a erva que nasce pela manhã e à tarde logo murcha, pode carregar sobre os seus ombros uma glória dessa? Então assim, não há como. Depois ele, é claro que era uma figura, era uma metáfora, mas ele vai sacrificando de passos em passos um cordeiro, e quando ele sacrificava aquele cordeiro, o respingo de sangue caía, e eles passaram a fazer aquela caminhada agora, caminhando por cima do sangue. E aí Davi chegou com a arca, mostrando que isso só seria possível num novo e vivo caminho. Então, de um lado dentro de nós, existe a nossa carne, o nosso coração, o nosso ego, que tenta roubar essa glória de Deus, que tenta fazer planos, que tenta ter estratégias, que tenta ter ideias. E do outro lado, uma nova criatura, nascido pelo poder do Espírito Santo, que entende que essa glória é de Deus, que tudo começa por Ele, que atravessa Ele, que retorna para Ele, e que só é possível ver a glória dele se nós fizermos tudo aquilo que Ele mandar. E a gente anda nesse dilema todos os dias. Todos os dias a gente anda nesse dilema. E não importa quanto uma pessoa caminhe na face da terra, ela vai ser sempre dependente de Deus nessas questões, e a mínima desconexão provoca um choque. Você vê que mesmo Davi, o homem que restaurou a adoração em Israel, que unificou o povo, que ampliou o território,
que foi o pastor que o Senhor levantou para cuidar das ovelhas de Israel, em um momento onde ele decide deixar de olhar para Deus, para contar o número de soldados que o seu exército tinha, naquele momento ele tropeça. Quando ele deixa de olhar para o que o Senhor está fazendo, para o que o poderio dele pode fazer, nem entrou em guerra, hein? Pode fazer. Quando ele terminou de contar, o Senhor já falou: qual a disciplina que você vai querer, Davi? Te dou 3 opções para você escolher. Olha como é que é uma questão séria, né? É a responsabilidade dele, a quem mais é dado, mas é cobrado também, né? A gente entende essa questão. Mas olha como é que começa a se tornar uma responsabilidade grande essa consciência, essa realidade espiritual dentro de nós. Ou seja, que por mais que o Senhor nos agracie, que por mais que o Senhor nos abençoa, que por mais que a palavra do Senhor permeie pela nossa vida, ou por mais que o Senhor nos use no socorro, ou nos use como um serviçal desse aqui, né? Em um milagre operado para revelar a glória dele, para que pessoas possam crer no nome dele. Olha como isso requer uma vigilância constante do nosso coração, né? Lembrando que realmente isso é dele, é ele que faz, né? Então, assim, eu fico pensando como vai ser os últimos dias, assim, né? Às vezes Deus sabe, né? Mas é só um desabafo, assim, quando a gente vê tantas pessoas caminhando e assim é nossa, do homem, né? Você imagina o que era Davi pegar uma harpa e passar a harpa e o demônio não aguentar ficar e sair. Já parou para pensar nisso? Ó, tá com o demônio lá de novo. Pegava a harpa e começava a louvar o Senhor. O demônio fazia o quê? Uma coisa ele está louvando e adorando o Senhor. E aquela adoração, né, aquela relação que ele tem com Deus, né, manifesta algo que o espírito da treva foge daquele lugar. Outra coisa é quando a gente começa a achar que o espírito maligno tem medo da nossa harpa. Qualquer um de nós está sujeito a isso ao longo da nossa caminhada. Assim como Davi esteve sujeito, como Salomão, como muitos irmãos que nós temos registro escrito que tropeçaram e que através do tropeço dele eles nos ajudam e nos encorajam a entender de vez que não é a nossa harpa, não é a nossa oração, não é a nossa pregação, não é o nosso socorro, né? Não é a manifestação de nada que atravesse a nossa vida. Realmente é Deus. Todo dom perfeito vem do alto, sabe? Isso parece, irmãos, assim, ser algo simples, né? Quando a gente está falando, mas quando as coisas vão acontecendo, sabe? Quando você toca e Deus cura, quando você dá uma mensagem, uma família despedaçada se restaura, e daqui a pouco passa 1, 2 anos, daqui a pouco fala, pô, a família está lá, pô, mas eu não pude ir lá. Já vem aquele pensamento assim, mas como assim eu não pude ir lá? Depende de Deus estar lá? Eu já perdi isso? Ou na verdade eu deveria estar lá só se Deus me chamasse para estar lá naquele tempo, como um serviçal desse para fazer tudo aquilo que Ele mandar? Sabe? Uma coisa é Deus nos usar para esclarecer alguém, outra hora é eu começar a falar com todo mundo querendo esclarecer todo mundo. Sabe? Então isso gera ao nosso coração um temor, né? E esse temor faz eu refletir que o nosso local, né, entre os serviçais e entre os discípulos, né? Aqui é a nossa posição. É uma posição segura, irmãos. Não existe posição mais segura do que a humilhação. Realmente, Satanás, a carne, milita muito para a gente entender que a humilhação é sair por baixo, é perder,
é ser otário, é ser boboca, entendeu? Ele milita muito, muito assim para você, sabe? Para você poder gritar, berrar, dizer a sua razão, entendeu? Não sair daquela situação sem também dizer o que você pensa. Em qualquer situação, em qualquer tipo de relacionamento desses que a gente citou, desde o trabalho, em casa ou na congregação. Mas quando a gente faz isso, a gente fica numa exposição espiritual terrível, sem perceber. E quando a gente se humilha para o Senhor, no Senhor, né, a gente está protegido. Olha que coisa interessante. Onde está a proteção de um servo de Deus? Aos pés do Senhor. Onde está a proteção de um discípulo do Senhor? Debaixo das asas dele, no esconderijo do Altíssimo, ali nos estrados dos pés. Aí pega muitos versículos que poderiam nos dar a entender que esse seria o local mais seguro. Enquanto Davi esteve nesse local, algum filisteu atravessou alguma espada nele? Algum urso venceu ele? Algum leão comeu ele? Algum Golias feriu ele? Mas quando ele saiu daquela posição para uma posição de contar, de que posso, de que tenho, né? O que aconteceu? Muitos israelitas foram mortos naquele dia. Davi, quando olhou ali, estava na ilha de Araúna, ele olhou, ele viu o anjo da morte. Ele desembanhou a espada, o Senhor falou, pode passar. Dos castigos, ele escolheu esse, a disciplina, porque ele falou assim, vou cair na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Se eu cair na mão dos meus inimigos, amigo, já era. Ele conhecia o Deus que ele servia, eu quero cair na mão do Senhor, porque o Senhor vai me tratar, mas vai ser misericordioso comigo. Quando ele viu o anjo da morte descendo, e através provavelmente de uma peste, os israelitas morrendo, ele falou, Senhor, mas eu pequei contra ti. E esses aí estão morrendo? Olha que coisa interessante. Falando dessa questão relacional também. O nosso caminhar provoca vida ou morte para aqueles que estão ao nosso redor. Que coisa interessante, né? A gente acha que a nossa vida é só nossa. Não, a minha vida é minha, o problema é dos outros. Se eu fizer, irmão, se eu errei, o problema é meu, pô, não tem nada a ver com isso. Não é assim. Se o meu fígado parar de funcionar, o problema não é do meu fígado. Eu vou rapidinho lá pro Barradó para ter que fazer porque para tudo. Não é assim? Então, dessa mesma forma, dá para entender então por que essas questões relacionais são importantes? A gente, como um cristão, por exemplo, pensando assim no nosso local de trabalho, pode fazer tudo afundar. Mas a gente, como cristão, numa posição de humilhação diante do Senhor, ainda que a gente possa estar numa situação de humilhação, num conflito, mas se espiritualmente a gente estiver numa posição de humilhação, de autoridade, irmãos, o Senhor pode sustentar todo aquele local de trabalho por causa da posição de um servo dele. Olha o que Deus fez com o maior comandante do exército da Síria por causa de uma empregada que limpava o chão. Tem dúvida ainda? Do que Deus pode fazer com todo o setor de trabalho? Com toda uma empresa por causa de uma pessoa humilhada aos pés do Senhor, mas ali no Senhor, vivendo no Senhor, estando em Cristo de fato? Olha que responsabilidade nesse aspecto recai sobre os nossos ombros. Porque já não estamos falando mais só da nossa vida individual. Nós estamos falando do que a nossa vida pode produzir em todos aqueles que estão no nosso entorno. Né? Assim como essas pessoas foram poupadas de coisas, desse casal, foi poupado de uma humilhação que nem sabia, às vezes um colega de trabalho nosso pode ser poupado de uma coisa na sua casa, sem ele nem saber o motivo pelo qual ele está sendo poupado, irmãos. Por causa da presença do Senhor na nossa vida e do nosso posicionamento em Cristo naquele lugar. Não foi assim que Deus falou ao próprio Abraão? Se tiver tantos, não vou destruir aquele lugar.
Então olha como é que Abraão aprendeu que, por causa dos servos fiéis de Deus, Deus estaria disposto a poupar até uma cidade. É porque chegou um número tão pequeno que Deus, na sua sabedoria, retirou aquele pouco para trazer juízo sobre a cidade. Mas se tivesse aquela quantidade que Abraão estava argumentando com o Senhor iria cumprir a sua palavra, iria poupar aquela cidade. Olha só que coisa interessante. Então, nesse aspecto, quando o Senhor fala que a igreja é luz e é sal, quantas catástrofes e tragédias o Senhor poupa muitos locais quando existe povo do Senhor no Senhor. E quantas vezes Ele permite algumas situações de tragédia para que o povo dele também se desperte naquele lugar. Não é assim? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, chorar, se arrepender, deixar os seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração e sararei a vossa terra. Né? Então, muitas vezes, quando Deus sacode um local de trabalho, aquele um crente que está ali começa a orar. Ele não estava orando até então. Mas como a coisa ficou muito complicada, ele começou a orar. E começou a ficar ligado com o Senhor. Então, o Senhor usou aquela situação para despertar aquele irmão que estava ali. E, ao mesmo tempo, o despertamento daquele irmão dali trouxe toda um efeito, digamos assim, combinado sobre aqueles outros que estão naquele lugar. Né? Isso num acidente. Tantas situações que a gente tem de testemunho, né, que poderia contar, mas assim, eu queria ficar assim nessa questão dos relacionamentos, do Espírito Santo alcançar na nossa vida o controle sobre o nosso lado de relacionamento, sabe? Quantas vezes, por exemplo, eu em discussões com meu pai, né, perdi o respeito. Poderia discutir, mas sem perder o respeito com ele. Né? Então, ser cheio do Espírito Santo, né, também está ligado a estar controlado por ele, a estar debaixo do domínio dele. Estar debaixo do Espírito Santo, principalmente nessas questões relacionais que a gente viu, é exatamente isso. O marido amando a esposa submetendo, os filhos honrando o pai admoestando os filhos, ensinando no caminho, o trabalhador trabalhando para aquele chefe como estivesse fazendo ao Senhor, né? E ele cuidando dali como estivesse cuidando de filhos mesmo, né? Cuidando daqueles trabalhadores, não enganando, não explorando eles. Então, olha como essas questões relacionais, elas dependem que a gente seja cheio do Espírito Santo. Senão não dá para fazer, é muito difícil. Às vezes o dom ele aflora, porque ele ocorre, né? Mas a gente não pode ficar muito em cima do dom, em cima de uma cura, de uma palavra revelada, de um cântico espiritual, de um discernimento, né? Se a gente ficar só em cima disso, a gente não consegue equilibrar essa questão e vai perdendo toda essa questão do governo e do controle. E olha como essas coisas são importantes, então, né? A gente vai ver que o trabalho é importante para Deus, nosso relacionamento com o nosso chefe é importante para Deus. Quando nós temos alguma posição de hierarquia, o nosso, né? Porque às vezes a pessoa tem hierarquia e pisa também, né? Ela fala, agora que eu sou gerente, agora eu vou mostrar para todo mundo, pisa em cima do pessoal. Então a relação daquela pessoa com os funcionários, né? E todas essas questões que a gente colocou são demasiadamente importantes para o Senhor e às vezes não estão sendo vistas adequadamente no nosso tempo, né? Elas marcam testemunho, elas sustentam testemunho, né? Elas mostram o caráter de Deus, a glória de Deus, né? Isso estava muito ligado, a gente vê na igreja primitiva uma glória revelada, porque as pessoas sempre olham muito a questão dos milagres, né, que seguiam ali os que os apóstolos operavam, mas se a gente pegar também, essas questões relacionais estavam bem definidas ali.
né? Então as pessoas olhavam e viam um tratamento entre as pessoas ali que impactavam elas. E não foi o que Jesus disse na oração com o Pai? Pai, a hora, falando com os discípulos, Pai, a hora que o mundo, olha só, a hora que eles se amarem entre eles, conforme o nosso amor, conforme eu amo eles, conforme eles se amarem dessa forma, que esse amor seguro, forte, divino, entranhar na vida deles, e esse amor transbordar nessa relação entre eles, então o mundo vai entender a minha missão. Foi isso que João disse, se não me falha agora, no capítulo 17. Olha a coisa. Então a questão relacional então agora foi para um outro nível, mais importante ainda. Porque o modo como a gente se trata, irmãos, o modo como a gente se trata pode fazer o ímpio entender ou não a missão do Senhor. Olha só, ele talvez não entenda por aquilo que eu esteja pregando, mas ele perceba pelo modo como a gente se trata, como irmãos e na questão também da família secular, né? No caso de sangue. E como o Senhor tratou os seus discípulos. E como ele ensinou os discípulos a conviverem entre si, né? Então aqui está começando o início. Eu creio assim, aqui está começando um início de um discipulado. O Senhor fez seu primeiro milagre. O Senhor operou o primeiro milagre. E eu acho que muitas lições estão aqui permeando mais do que o milagre em si, mais do que ter feito água transformar em vinho, deixa claro que Deus tem o poder para fazer o que Ele quiser, impedir o que Ele quiser impedir. Ou seja, fica claro como, né, o próprio anjo Gabriel disse lá para Maria, não há impossíveis para Deus, né? Mas há outros desafios também no meio do agir de Deus, a fazer tudo conforme Ele nos manda, né? A entender que às vezes Ele vai fazer coisas grandes que vão ficar em silêncio. E às vezes não dá uma vontade de contar. Às vezes a gente quer contar um milagre que nem é nosso. Né? Quer dizer, a gente só orou pela pessoa, a pessoa foi curada. A gente tem mais vontade de contar do que a pessoa que foi curada. Na verdade, ela deveria contar. Irmão, estava passando essa situação, o Senhor me curou. Né? O testemunho é dela. Mas muitas vezes nós temos mais... Não, irmão, a pessoa estava curada, eu orei e o Senhor curou. Não é assim? Então olha como o Senhor está confrontando todo esse tipo de obra, todo esse tipo de postura, todo esse tipo de agir, quando Ele faz esse grande milagre, simplesmente revela a sua glória e fortalece a fé dos seus discípulos, né? Eu não sei se algum irmão gostaria de... Tem uma curiosidade. Tipo assim, eu fiquei meio curioso nessa parte da mulher se submeter ao marido. Não entendo esse negócio. Eu queria saber com vocês. O que acontece? Não vai dar para ser todo esse fórum, porque é longo o nosso tempo, mas assim... a mulher está ao lado do marido, nem à frente e nem atrás. Foi feito da costela, nem da cabeça, nem da unha do pé. Né? Deus criou primeiro o homem, como Paulo falou, mas depois todos os homens nasceram de mulheres, para que houvesse um equilíbrio. Quando a gente está falando isso, quando a Escritura está falando isso, está falando de uma questão de governo. Quando você está num navio, certo? Se tiverem 3 pessoas dando ordem ao mesmo tempo, o que você acha que vai acontecer? Né? Não vai haver unidade, não é assim? Então quando a Escritura coloca que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, né? Dependendo de como isso é interpretado, pode-se levar para um lado machista ou para um lado, né, carnal. E esse governo é um governo espiritual, como Noé, que conduziu
o governo da sua família até a arca, onde toda ela foi salva. Tá? Então, é algo que deve ser feito em amor. Por quê? Porque se um homem ama, porque também tem uma missão do homem que é difícil pra caramba, tá? Quando fala assim, ó, a mulher sujeitar ao seu marido, e as mulheres acham demasiadamente difícil, diz ao homem assim, ó, amar a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela, como Cristo deu a sua vida pela igreja. Cristo a nutre e a edifica. Então você teria problema, por exemplo, você tem problema quando você era pequeno de obedecer a sua mãe, sabendo que ela te ama totalmente? Nenhum, não é assim? Você teria receio de, se fosse uma pessoa que quisesse o teu mal. Concorda? Mas se você crê que aquela pessoa te ama como a sua mãe, você não tem problema em se doar. Né? Deveria ser assim, Jorge. Deveria ser assim o padrão. Para duas pessoas que são cristãs. É claro que a gente sabe que tem pessoas que se convertem ao longo da caminhada. Um é cristão, o outro não é. Existem, nos dias de hoje, diversas possibilidades. Mas a gente está falando de duas pessoas que conhecem o Senhor, entendeu? E que têm compreensão sobre o seu papel. Em nenhum momento eu estou falando de importância, de superioridade ou inferioridade. Estamos falando de papel. O marido vai ter um papel na família, a esposa vai ter um papel na sua família. Na questão de governo, né, foi colocado sobre os ombros do homem. É uma responsabilidade grande, porque você vai estar cuidando de outras vidas diante do Senhor. Não é simples, né? E a mulher, por sua vez, quando é sábia, em vez dela confrontar o seu marido, né, ela vai fazer o quê? Ela vai orar ao Senhor. Porque se ele estiver em algum momento, algum aspecto que passou despercebido, não tenha dúvida que o Senhor vai acertar o ponteiro desse lado. O problema é que às vezes a gente não faz como a Escritura manda. E o que está escrito aqui? Façam tudo conforme Ele mandar. Mas a gente não faz. A gente quer descer na goela da mulher. Ou a mulher quer partir pro tapa para cima do cara. Entendeu? E quer convencer o outro. E quando a gente faz assim, a glória de Deus não se revela. Entendeu? Então assim, existem outros textos bíblicos que poderiam dar mais suporte e tal, mas no nosso tempo, assim, de uma forma resumida, né? É muito deturpado isso nos dias atuais, assim, para os dois lados, né? Então, tem irmãos que falam isso de uma forma melhor, assim, em alguns encontros de casais e tudo, e eles acabam colocando isso com mais profundidade.